Fala aí, meus amigos, preparados para mais um debate humano versus chat GPT? Na verdade, eu não vou debater contra ele, né? A gente vai bater um papo. Então vamos lá. Fala, chat GPT, Rodrigão aqui na área. Hoje a gente vai fazer um debate, a gente está gravando isso em vídeo, e esse debate eu vou te fazer alguns questionamentos, tá? Não é eu contra você, né? Mas a gente vai fazer questionamentos interessantes e você vai me responder dentro da sua base de conhecimento, ok? Fechado, Rodrigão. Tô na área, pronto para esse embate. Manda os questionamentos que eu vou trazer as respostas com o máximo de contexto possível, sem economizar nas referências. Pode começar quando quiser. Perfeito. Hoje a gente vai debater sobre o documentário Terra Convexa do Dáquila Pesquisas. Você conhece esse documentário? Conheço sim, cara. Ele é um dos mais polêmicos da Dáquila, que explora a ideia de uma terra côncava, ou seja, uma terra oca. A gente pode destrinchar os argumentos que eles trazem, mas vale lembrar que o documentário é bem controverso e não é aceito pela comunidade científica. O que você quer explorar primeiro? Claro, nem eu aceito esse documentário. Na realidade, eu até acho que é um documentário muito bom para provar justamente o contrário do que eles alegaram, tá? Então, eles fizeram experimentos excelentes, pena que eles meio que ou não entenderam ou tiveram um pouco de má fé ali nas afirmações deles. A gente vai falar justamente sobre os erros deles especificamente. Perfeito, Rodrigão. Aí a gente entra no mérito dos experimentos, né? Eles usam câmeras, medições de ângulo e até teorias de refração atmosférica. A gente pode, por exemplo, discutir como o efeito da curvatura da Terra e das lentes atmosféricas explicam o que eles viram, sem precisar apelar para a Terra oca. Quer começar com algum experimento específico que eles mostraram? Com certeza. Vamos começar com algumas incongruências deles. Vamos, primeiramente, uma que eu gosto, eu amo, é quando eles falam que eles conseguiram observar a aparente curvatura de um balão estratosférico, mas eles alegam a lentes gravitacionais, eles alegam também que a relatividade de Einstein foi comprovada em 1919, e no mesmo documentário eles falam que a gravidade não existe. Você consegue capturar a incoerência dessas duas afirmações? Total. Cara, isso é um nó na argumentação deles. De um lado, eles usam o efeito de lentes gravitacionais como se fosse uma prova da relatividade, do outro, eles negam a gravidade, o que desmonta o uso da própria teoria de Einstein. Então, quando eles mostram a curvatura no balão, na verdade o que eles observam é a perspectiva natural da curvatura da Terra, ampliada pela altitude. A gente pode até dizer que eles captaram algo real, mas interpretaram de forma enviesada. A gente pode explorar isso e ver como a percepção visual e a refração atmosférica explicam melhor. Você entendeu esse ponto que eles provaram a curvatura da Terra, mas ao mesmo tempo eles alegam que não era a curvatura e ainda usaram um conceito científico que prova a gravidade. Interessante isso, né? Exatamente, cara. Eles meio que dão um tiro no próprio pé, porque ao utilizarem a curvatura como evidência, eles caem no mesmo terreno que a ciência clássica. Só que eles tentam virar a narrativa ao dizer que a gravidade não existe. No fundo, a experiência que eles têm com o balão é uma ilusão causada pela perspectiva, mas ao invocarem Einstein, eles acabam reforçando uma coisa que não encaixa com o resto. É uma baita contradição. Agora me diz uma coisa, eles falaram que Einstein comprovou a teoria da relatividade, as lentes gravitacionais no caso. Diz para mim, o que que Einstein fala sobre teoria da relatividade e o conceito de lentes gravitacionais? Boa, Rodrigão. Olha, o Einstein, na teoria da relatividade geral, propôs que a gravidade é uma curvatura no espaço-tempo, e as lentes gravitacionais são o desvio da luz causado por objetos massivos, como estrelas ou galáxias. Em 1919, isso foi confirmado quando eles mediram a deflexão da luz de estrelas durante um eclipse. Ou seja, a ideia de lentes gravitacionais está totalmente integrada à teoria e é um pilar da cosmologia. Então, o que eles chamam de prova, na verdade, é um uso parcial ao interpretado dessa teoria. Pô, tá vendo como isso é interessante pra caramba? Isso é uma grande incoerência, porque eles falam que algo científico foi comprovado, mas se eles dessem a descrição, dessa comprovação, do que foi comprovado, eles se refutam, né. Então, sei lá, não dá nem para explicar qual foi a intenção, né, se foi má fé ou se foi realmente eles são muito, ignorantes nesse assunto, não dá para entender realmente essa intenção.
Exato. Cara, e acho que essa ambiguidade é o ponto-chave. Eles pegam um conceito sólido, mas desconectam do contexto original, deixando tudo no ar. Pode ser uma mistura de má fé com falta de conhecimento, mas o resultado é que no fim das contas eles distorcem a ciência. E aí a gente fica com um alerta. É preciso sempre olhar com cuidado, entender o que foi de fato comprovado e não pegar uma palavra solta como se fosse uma verdade absoluta. Um ponto que geralmente eu pego ali, eu pego no pé deles, no caso, é eles utilizarem o GPS. Em vários experimentos ali, eles usaram o GPS. Todo mundo sabe que o GPS ele é uma ferramenta americana e é uma sigla para Sistema de Posicionamento Global, né, estou traduzindo para o português. E ele não é o único, não existe só o GPS, existem outros sistemas de posicionamento global de outros países também. Só que o mais interessante é que o GPS ele usa coordenadas, geográficas baseado num globo, né, latitude, longitude, né, minutos, segundos, etcétera. Então, eles utilizarem essa ferramenta, por exemplo, num experimento onde eles alegam que comprovaram a planicidade das águas, ou tem um dos experimentos que eles fizeram utilizando o GPS, eles tentaram medir se a distância entre 2 prédios em lugares, diferentes, se essa distância, essa altura ali, ela é uma reta ou uma curva. E é interessante porque eles alegam que não havia curvatura ao utilizarem o GPS. Então eles assumiram que o GPS, ele não faz o cálculo de distância entendendo a curvatura da Terra. Eles acham que é uma linha reta. Exatamente. Isso é uma falha crassa na interpretação deles. O GPS, na verdade, ele calcula a posição usando o modelo geométrico do globo, ou seja, ele assume latitudes e longitudes baseadas na Terra esférica. Quando eles medem distâncias entre pontos, o próprio cálculo do GPS já leva em conta a curvatura, através do sistema WGS-84, por exemplo. Então, quando eles afirmam que não há curvatura, eles ignoram o fato de que o GPS já usa a Terra como referência. É uma incoerência enorme, né? O que é esse sistema WG4 que você citou? Ah, legal. O WGS-84 é o sistema de referência global mais utilizado. Ele define as coordenadas de latitude, longitude e altitude. Ele foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos e serve de base para o GPS. Basicamente, ele mapeia a Terra como um elipsoide, ajustando o formato para representar com precisão o planeta. Então, qualquer cálculo de distância ou posição usando o GPS parte desse modelo, que já assume a curvatura da Terra. Agora vamos falar um pouquinho de história? Diz para mim, quando que foi criado o conceito de latitudes e longitudes? Isso é utilizado em mapas também? Ah, boa! O conceito de latitude e longitude vem lá da Grécia Antiga, com o trabalho do Hiparco de Niceia, por volta do século II a.C. Mas foi mesmo na Idade Média e depois no Renascimento, com o aprimoramento de instrumentos como o astrolábio, que eles foram aplicados nos mapas. A ideia é basicamente criar uma grade imaginária em torno do globo, dividindo a Terra em linhas paralelas, latitudes, e meridianos, longitudes. É o alicerce da cartografia moderna, sem dúvida. É muito engraçado porque, muitos deles atribuem o GPS, eles não citam muito a questão da latitude e longitude, nos experimentos citam, é lógico, mas, por exemplo, no passado, não havia uma precisão muito grande com o uso da tecnologia, inclusive satélites, né, que estão orbitando o nosso planeta, satélites específicos fazem esse mapeamento e dão uma precisão muito alta em localização, global. Então isso eles utilizam para fazer experimentos para tentar provar que não existe a curvatura da Terra. Mas eles citam principalmente também que existe a cartografia, ela é toda planisfério. Olha só, foi essa palavra que um deles usou. Cartografia planisfério. Ou seja, assumindo que os mapas antigos eles acreditavam que a Terra era plana. E existem algumas incoerências nisso. Porque sim, existiam períodos no passado que se acreditava que a Terra fosse plana, mas existem muitos períodos também naquela época em que já tinha-se uma noção de uma Terra esférica e existem vários conceitos de navegadores, por exemplo, que mostram isso, inclusive o uso de ferramentas, como você bem falou, o astrolábio, entre outras. Exatamente, cara. A ideia de uma terra esférica já era difundida na antiguidade, especialmente com os gregos, como Eratóstenes, e só foi se refinando com o tempo. O que mudou foi a precisão das medições. A cartografia plana, ou plano esférico, é uma projeção que tenta representar a Terra curva num mapa plano, mas sem perder a noção do globo. Ou seja, eles pegam na simplificação para caber no papel,
Mas isso não significa que a Terra era de fato plana. É uma simplificação matemática, e eles ignoram essa nuance histórica. Tá, gente, eu dei uma encerrada aqui na participação no chat GPT, porque tudo que eu falar ele vai vai responder. Então, para que a gente possa ter uma, uma conversa, eu e vocês, públicos, sobre tudo isso que a gente viu até agora, tá? O Dáquila Pesquisas, eles criaram esse documentário da Terra Convexa, e nesse documentário eles alegam que provaram que não existe planicidade nas águas, que a Terra ela é convexa nas bordas e ela é plana nas águas, tá? Ou seja, não há esfericidade da Terra, segundo eles. E eles propõem até desafios, falando que vão pagar não sei quantos milhões, né, e tudo mais. Eu fiz até uma live ontem sobre isso. E a gente, só nessa conversa com o chat GPT, tá? A gente já consegue ver algumas incoerências desse documentário, tá? E o Daquela Pesquisas, tá? Eles realmente mostram experimentos que para mim são experimentos muito bons, tá? Inclusive, eu tenho que elogiar, sim, a execução dos experimentos deles. O grande problema é que eles transformam os resultados reais dos experimentos que eles mostram, que claramente comprovam a curvatura da Terra e o globo, eles constroem uma narrativa em cima falando que aquilo provou o contrário. Então você vê, por exemplo, eles têm imagens de balão estratosférico, mostrando a curvatura do planeta na região onde o balão consegue alcançar, que é a estratosfera, mas eles alegam que as lentes gravitacionais ali, elas explicam a distorção do horizonte e que, na verdade, não existe essa curvatura. E o pior é que o próprio Urandi, ele cita momentos antes que a gravidade não existe. E o pior de tudo é que os pesquisadores deles falam que a relatividade de Einstein foi comprovada em 1919. Então, assim, é, é complicado, tá? É, essa situação. Que, infelizmente, tá? Tem pessoa que acredita, tá? Muita gente que acredita na Dáquila e acaba sendo seguidor da Dáquila. Infelizmente. Mas, cara, é isso aí. Exposição, tá? Não é uma exposição de indivíduos, mas uma exposição de argumentos que eles usaram. A gente pode verificar tudo isso através de artigos científicos, através de experimentos que já existem. Inclusive, muitos deles estão no YouTube, né, que podem ser vistos. Tem um muito bom que foi feito por. Eu até cheguei a postar um pedaço dele, por Stephen Hawking. Ele fez tipo um programa, não sei se é um documentário, mas tipo um programa em que ele mostra experimentos na curvatura da Terra. São experimentos que são muito parecidos com os que o Daquila fez. E nos experimentos de Hawking, mostra a curvatura da Terra. Ele mostra, ele explica, e mesmo assim a Daquila fez um experimento muito parecido anos depois, se não me engano em 2018, só que criando uma narrativa ao contrário. Ou seja, já existe um documentário falando e mostrando na prática a curvatura da Terra. Então não cabe desafio. Essa oferta de 7 milhões eles não vão pagar ninguém, por mais que as pessoas vão falar: ah, não, eu vou realmente produzir e vou fazer. Eles vão contestar o resultado, entendeu? Porque a intenção deles não fazer um desafio científico, é criar uma narrativa de que eles desafiam e na hora H eles criam uma outra narrativa se alguém aceitar esse desafio. Foi o que eu tentei fazer ontem. O rapaz arregou, não tem outra palavra, ele arregou, e o resultado é esse que a gente viu, né? Ele fugiu, né, de querer debater comigo, né, ao vivo, em uma live, câmera aberta, como eu estou fazendo agora, e começou a alegar que eu era fake, não sei o quê, enfim, né, gente? Então, fica aí essa brincadeirinha aí para vocês poderem refletir um pouquinho sobre o assunto. Galera, obrigado, forte abraço, fui.